Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Bauru, o nosso espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo hoje mais uma vez aqui em nossos estúdios o vereador Júnior Rodrigues, do PSD, veio prestar contas do seu mandato, em especial as atividades relacionadas ao setor de saúde. Afinal de contas, ele, como presidente da Comissão de Saúde, vem conduzindo visitas, enfim, fiscalizações neste setor. Vereador, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer a gente conversar, falar um pouco das nossas atuações, até mesmo fora das sessões da Câmara Municipal que ocorre toda segunda-feira. Então a gente tem uma vida durante a semana de fiscalização, de visitas, para a gente poder atender a população. Então isso é importante a gente conseguir transmitir depois. E a gente começa justamente falando sobre isso, uma visita técnica que aconteceu na última semana, né, com a Comissão de Saúde, na qual você preside, para levantar informações a respeito da reforma e da ampliação do Hospital das Clínicas. Vocês foram recebidos lá pelo diretor do HC, pelo diretor da Faculdade de Medicina da USP, pelo secretário municipal de saúde. A unidade, hoje o hospital está funcionando, mas precisa aumentar o número de leitos, leitos de UTI, leitos de hemodiálise e leitos de enfermaria. Exato, nós sabemos da luta que foi para conseguir a abertura do Hospital das Clínicas, né, o HC. A gente sabe o tanto que passou durante anos e anos e essa luta era necessária. Agora, com o HC funcionando, a gente tem o desafio de conseguir ampliar ele. Nós sabemos que tem capacidade, hoje ele está funcionando, hoje ele tem 130 leitos. E nós precisamos chegar, ele tem capacidade para mais de 270 leitos. Para isso é preciso alguns investimentos e também ampliação e reforma. Então nós somos em loco conseguir ali identificar como que está esse investimento do governo do estado na cidade de Bauru, e sem falar também nas salas de cirurgias, sem falar também na hemodiálise, que a gente sabe da importância das cadeiras que até outrora estava ocupando um leito de UTI, leito de enfermaria, agora está zerado, não tem mais leitos sendo ocupados por conta de pessoas que precisam fazer hemodiálise. Hoje tem as cadeiras e agora está sendo feito um novo centro de hemodiálise anexo ao prédio do HC. Então aquele prédio que a gente sabe que estava abandonado, estava lá parado, hoje já tem uma ocupação, está sendo ampliado e construído um anexo ao lado para conseguir atender a população. E depois desses investimentos, dessa reforma, a gente vai conseguir sair de 600 cirurgias por mês para 2.000 cirurgias por mês. Então, vai ter 15 salas de cirurgias. Então, são importantes investimentos na área da saúde que vai impactar a vida do bauruense. Por quê? Porque é um hospital regional? É um hospital que atende toda a região? Sim. Mas 70% é Bauru. 70% hoje dos pacientes atendidos dentro do Hospital das Clínicas é da cidade de Bauru. É importante a gente destacar, né, que segundo informações dos diretores que estavam presentes lá durante a visita técnica da Comissão de Saúde, essa é a primeira fase do projeto de expansão. Exato, são 3 fases de expansão, cada fase vai ter 25 milhões, depois mais 20 milhões, cada fase dura 12 meses. Então, a primeira fase já está sendo implantada, está chegando o aparelho de ressonância, então vai ter salas de cirurgia muito modernizadas, e isso é muito importante para a gente poder atender os pacientes da cidade de Bauru. A gente sabe hoje o gargalo que tem dentro da própria UPA, muitas vezes o paciente está lá, ele precisa passar por um procedimento, ele precisa de um leito de UTI e lá muitas vezes ele acaba não tendo esse leito de UTI dentro da UPA, então ele precisa ter essa retaguarda, é lá que nós vamos ter, nós temos o estadual, que é uma outra luta que a gente vem discutindo, vem brigando para ter os investimentos, ter as cirurgias, o represamento que a gente fala que houve, a gente precisa zerar essas filas e o HC vem para poder ajudar e a complementar essa parte de investimento na área da saúde que o município necessita. Então o HC hoje funciona, mas a gente sabe que precisa desses investimentos, dessas reformas para conseguir atender no total daquilo que ele tem capacidade. É importante a gente ressaltar, até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o Hospital das Clínicas, ele é gerido, né, pela Universidade de São Paulo, pela USP, vinculado ao Sistema Único de Saúde. Então essas cobranças para investimentos, elas são direcionadas diretamente ao governo do estado, né, vereador? Exato, porque hoje o estado tem 5 hospitais na cidade de Bauru, né? Nós temos o Hospital das Clínicas, o Base,
nós temos o Hospital Estadual, nós temos o Manuel de Abreu e nós temos o Lauro de Souza Lima, sem falar no AME e sem falar também na maternidade. Então são hospitais do Estado, responsabilidade do Estado em gerenciar e investir. A UPA e as UBS, responsabilidade do município. Então, por isso que nós estamos cobrando, nós estamos indo atrás do Estado por conta de fazer esses investimentos. Nesses hospitais não é só Bauru que é atendido, mas também toda a região, é chamada Diretoria Regional de Saúde. Com isso, nós precisamos desses investimentos. Mas uma boa parte é atendido bauruenses, moradores da nossa cidade. Por isso que a gente sabe da importância de zerar a fila, de correr atrás de investimento, porque a cirurgia, consulta especializada e também as internações dependem do Estado. Perfeito. A gente direcionou as cobranças agora ao governo do estado, a gente vem agora para a prefeitura. Você usou a tribuna para alertar com relação a problemas, né, necessidade de implementação de critérios mais rígidos quando dos processos de contratação de empresas terceirizadas aqui na cidade de Bauru, e são vários os exemplos, né, de problemas que nós tivemos com relação a esses serviços. Exato. Não é um problema que vem de hoje, mas que vem de anos, que precisa ser estancado. Eu falo que é preciso subir a régua quando se refere à qualidade das empresas que vão prestar serviço em Bauru. Uma grande maioria joga o preço lá embaixo, vem para a cidade, ganha a licitação, depois não entrega. Fica com aquela capenga, empresa jogando o serviço para baixo e muitas vezes abandona no meio do caminho a obra e vai embora. Podemos falar da estação de tratamento de esgoto, uma empresa muito ruim que ganhou o serviço, que não tinha capacidade, não tinha condição de tocar obras desde o projeto. Estamos aí com uma estação parada, um elefante branco, e agora tentando resolver para atrair grandes investimentos, grandes empresas para a cidade de Bauru. Podemos falar das escolas, né, que a gestão passada acabou deixando também, por conta de empresas que vieram para a cidade, pegou o serviço, pegou as obras das nossas escolas e não entregou, largou aí um monte de esqueletos urbanos pela cidade, várias obras abandonadas e paradas. Por que não falar então do calçadão? Recentemente, a empresa ganhadora de fora também não tinha capacidade, largou o calçadão na metade. E aí a gente vem, serviço de vigilância das UPAs, empresas de fora também que ganharam esse serviço e deixaram os funcionários sem salário. E agora, para fechar a conta nessa novela, vem aí essa OS chamada Mahatma Gandhi, que se envolveu em diversos escândalos na cidade, que explodiu recentemente, escândalos no estado, e agora na cidade de Bauru não entrega o salário, né, que é devido aos funcionários, e a gente tem a paralisação desse serviço, um serviço tão importante que é o horário estendido ali das UBS para poder atender a população que chega depois das 18 horas, precisa de um atendimento. Então essa OS, ela está envolvida em vários escândalos pelo Brasil, e nós não queremos esse tipo de coisa na nossa cidade. Então nós temos que cortar o mal pela raiz, romper esse contrato e tentar uma outra empresa, um outro serviço para poder atender a população no horário estendido. A gente sabe dessa importância desse serviço para desafogar as UPAs, mas a gente também não quer essas empresas picaretas que vêm de fora, e por conta dessa lei de licitação que eu falo que a gente tem que fazer algo interno, algo municipal para poder barrar esse tipo de empresa e subir a régua para trazer empresas de qualidade e aproveitar também mais as empresas da cidade de Bauru. E criou-se um hábito com relação a essas empresas, né? Como você disse, jogam um preço lá embaixo e depois ficam pedindo aditivo atrás de aditivo, obra iniciada, até que essa permissão para concessão de aditivo tem um teto, chega ao limite e a empresa não recebe o aditivo que solicitou para as obras, e a gente tem esse problema. Que critérios você acredita que poderiam ser criados para inibir esse tipo de conduta? Eu acredito que o departamento de licitação ele tem que colocar mais rigor. Né? Você tem a lei de licitação que tem que ser seguida, a gente não pode fugir da lei de licitação, mas é preciso colocar mais rigor. Você analisar melhor se essa empresa já tem um passado complicado. Você pedir vários, tem seguro garantia, seguro fiança, porque ela coloca dinheiro na frente. Então, se ela saiu abandonar a obra, ela perde o dinheiro que ela colocou. Então, você tem que exigir mais coisas dessa empresa para que ela possa ver se ela abandonar o serviço ou prestar um serviço de má qualidade, ela vai perder o recurso que ela colocou. Então, exigir dela antecipação desse seguro garantia, seguro fianças, e também passar um pente fino e ver a vida dessa empresa. Se a empresa é uma empresa complicada, você não tem que assinar um contrato com uma empresa que já vem dando problema em vários locais, em várias cidades. Então, é o jurídico da prefeitura, com o departamento de licitação que cuida dessa área, tem que entender como pode
elevar essa régua do nível de empresa que a gente quer trazer para a cidade de Bauru. Eu acredito que tem a condição de você colocar mais critérios, não você fechar a ponto de depois ter um edital barrado no Tribunal de Contas, mas a ponto de você exigir que você tenha empresas sérias na cidade, porque o que não dá para a gente ficar com um monte de empresas que jogam o preço lá embaixo, não entrega o serviço, não trata os seus funcionários com devido respeito, e depois a gente tem aí esses problemas pela cidade. Quem paga a conta depois é a população, que paga praticamente 2 vezes depois porque a obra fica parada, o serviço não acontece e a gente não tem o resultado desejado. Júnior, ainda sobre saúde, né? Você também cobrou na tribuna a necessidade de disponibilização de setores de pediatria e psiquiatria nas unidades de saúde do município de maior qualidade e uma redistribuição dos pacientes, né? Até mencionou vários problemas que a gente tem hoje na UPA Ipiranga, e ali existe uma alta demanda de pacientes da psiquiatria, sugeriu que a psiquiatria seja transferida para o pronto-socorro central. Como é que seria essa redistribuição de pacientes aí na saúde pública do município? Exato. Hoje nós temos pediatria na UPA do Bela Vista e também na UPA do Gaiso. E a gente sabe que a política, né, na verdade, do SUS, a política voltada à área da saúde, ela tem falado sobre você distribuir melhor a saúde pelo município, você não deixar mais centralizado. Então as pessoas às vezes perguntam, por que você não tem uma unidade voltada às crianças como tinha o PAI, onde pronto atendimento infantil no centro? Porque as mães precisam vir de todos os bairros e isso acaba muitas vezes criando um transtorno, não tem transporte, a mãe não consegue, chega tarde muitas vezes e aí acaba saindo tarde. Então nós precisamos descentralizar a saúde. Com isso vem a questão de implantar a saúde nos bairros. Então você tem as UPAs, você tem o sistema de saúde. Só que hoje você tem uma UPA voltada para a pediátrica na região do Bela Vista e na região do Gaiso. Depois de um esforço da gente cobrando, lutando muito, agora está sendo feito a pediatria no Meridota, a construção termina dentro de alguns meses, a população já passa a ter. Com isso você desafoga essas duas regiões. Mas a gente não tem uma pediatria na região do Ipiranga. E a gente sabe que é uma região populosa, as mães pedem bastante, as mães cobram porque sabem dessa necessidade. Então, o nosso sonho é ter pediatria nos 4 cantos da cidade. Bela Vista, Gaiso, Meridota e futuramente no Ipiranga. Só que o Ipiranga hoje passa por um transtorno porque ele tem lá, a única UPA no Brasil que tem psiquiatria é a UPA do Ipiranga, porque é um serviço que não deve estar dentro de uma UPA, porque causa um transtorno, é um serviço que tem que ter a parte de algum local, ele tem que ter um local reservado. Para isso, o município, Lidiane, já foi contemplado com o CAPS 3, é um pedido que a gente vem fazendo há tempos. Eu pedi para o município se inscrever nos programas do governo federal para poder receber, porque é um valor considerado, tanto o CAPS 3 quanto as 3 unidades, as 3 USF que vai vir para o município, foi através de um pedido nosso. Mas, no caso, o CAPS 3 vai atender álcool e droga, pessoas que têm problemas psiquiátricos com álcool e droga, então ele acaba sendo atendido no CAPS. Mas até lá, nós precisamos tirar a psiquiatria da UPA do Ipiranga, porque é um caos, é um transtorno, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. E aí, eu fiz a sugestão ao secretário de saúde para que coloque, está sendo reformado o PS Central, então vai ter espaço suficiente para fazer ali a realocação dos pacientes, determinadas alas, e vai sobrar ali um espaço para poder colocar esse paciente da psiquiatria, fazer uma ala de psiquiatria na UPA, aqui no PS Central. E aí com a UPA do Ipiranga mais tranquila, é possível fazer uma pequena reforma e colocar ali uma pediatria para poder atender os pacientes. Então a gente faz toda essa engenharia de atendimento aos pacientes. Então, UPA do Ipiranga, sai a psiquiatria, vem para o PS Central, onde tem um espaço reservado, e você coloca ali a pediatria. Então fica psiquiatria no centro, pediatria, UPA do Ipiranga, população com certeza vai gostar muito, porque vai conseguir ter o atendimento ali para os seus filhos. E na UPA do Meridota, passa a ter a pediatria nos próximos meses. Então a gente descentraliza e começa a ter atendimento para as mamães, para os papais, as nossas crianças em toda a cidade, em 4 cantos, e a psiquiatria passa a ter um atendimento exclusivo no local reservado, sem transtorno, porque hoje, infelizmente, tem um transtorno, causa ali um problema na UPA, demora no atendimento, porque quando chega um paciente tem que parar tudo e a gente sabe que esse paciente precisa ser ali cuidado, muitas vezes sedado, ele precisa ali ter um pouco mais de atenção, porque senão ele causa um transtorno no local. Legal. Para a gente finalizar, eu queria que você comentasse a respeito das suas sugestões, né, e preocupação com relação à logística, transporte muitas vezes demorado,
e sugestões para melhoria no fluxo e tempo de espera, tanto nas consultas e exames que são realizados nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, nas UBSs, e também a busca por vagas de cirurgias, internações no hospital de base e no pronto-socorro central. A Comissão de Saúde esteve reunida com a diretora da DRS6. Qual Sim. foi o resultado, então, desse bate-papo? Exato. O Departamento Regional de Saúde, que é quem cuida daqui de Bauru e de mais 67 municípios, eles têm essa responsabilidade com o município de exames, cirurgias e consultas de especialidades. Então, a gente foi conversar para poder entender como está isso, saber a demanda e cobrar mais investimentos na cidade de Bauru. Então, nós sabemos que o Hospital das Clínicas já tem esse investimento para ampliação de mais leitos. Então isso é importante para a gente poder dar uma retaguarda para as UPAs. Sabemos que o hospital estadual hoje funciona com 70% da sua capacidade, então nós temos que cobrar e ir atrás de mais investimentos para que a gente possa ter um retorno do governo do estado. Infelizmente, eu falo que Bauru tem ficado com migalhas do que sobra do governo do estado do que se refere à saúde. Por quê? Porque o governador recentemente anunciou 1 bilhão de investimento para a área da saúde. Como que foi distribuído ou quem distribuiu esse recurso? Foi através de deputados. Os deputados que o governador tem ali próximo, que tem as emendas ou dos deputados em geral, eles distribuem esses recursos para os municípios. Cidade como Piracicaba, do porte de Bauru, outras cidades receberam 22, 25 milhões de investimento. Bauru ficou aí com um pouco mais de 900 mil. Então o que sobrou veio para Bauru. Então infelizmente a área da saúde sofre quando você não tem um representante, quando você não tem alguém batendo lá na porta falando: governador, lembra de Bauru, Bauru precisa, queremos investimento em Bauru. Então o Hospital Estadual tem condição de ter mais investimento e atender mais a população. Para isso precisa ali colocar recurso e a gente vem cobrando isso. Então, conseguimos identificar isso com o Departamento de Saúde Regional e também a respeito da demora. Muitas vezes, Lidiane, o paciente está lá na UPA do Bela Vista ou qualquer outra UPA dentro do PS Central, quando sai a vaga dele, uma demora muito grande até esse paciente chegar ao leito de UTI. E muitas vezes essa demora é o segundo que falta para ele e acaba falecendo no caminho ou dentro da própria UPA. Na UPA do Bela Vista, ou dentro das UPAs, são uma média de 4 horas. Depois que liberou a vaga, demora 4 horas até o paciente chegar dentro da unidade de UTI. Muito tempo. Muito tempo, não dá para esperar. Esse paciente acaba falecendo muitas vezes. Então, o compromisso de ajuste do processo deles ali entre o município e o estado vai ser UPA de 4 horas, redução para 1 hora. Tá? E hoje, o paciente que está no PS Central, ele tem ali uma duração de transferência de 2 horas, eles vão chegar a 30 minutos. Então esse é o compromisso do estado com o Bauru, mas a cidade de Bauru precisa então ir atrás do transporte, ajustar o transporte que é para levar esse paciente. Então não pode demorar horas aí para chegar o transporte, senão o estado também não tem esse compromisso, porque ele vai liberar a vaga, ele vai fazer todos os ajustes, documentação, processo no sistema, mas o município tem que chegar com o transporte, e é aí que eu tenho falado. Se não tem o transporte aqui na cidade de Bauru, na questão de próprio, então tem que correr atrás de terceirizar esse serviço, de correr atrás de locação desse serviço, porque o que nós não podemos é deixar o paciente morrer numa UPA, sendo que a vaga dele já está liberada. A gente sabe o transtorno e a luta que é para conseguir a vaga. Quando libera, não pode demorar, tem que ser algo rápido. Então, o Estado se comprometeu a ajustar os processos e antecipar a liberação desse leito, a documentação, o sistema, para que esse paciente possa chegar mais rápido dentro de um leito de UTI. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo. Em outro lado, a gente trabalhar o represamento de exames e consultas, que a gente sabe que tem capacidade de aumento, o que precisa são os investimentos do Estado, que é isso que a gente tem corrido atrás. Vereador Júnior Rodrigues, do PSD, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista, fazendo sua prestação de contas do mandato e também como presidente da Comissão de Saúde aqui do Poder Legislativo Municipal. Júnior, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. A gente, como presidente da comissão, estamos lutando para trazer melhorias e qualidade na saúde do bauruense, reduzir fila, reduzir hora de espera dentro de UPA, porque a gente sabe da necessidade, e a saúde, ela não espera, ela tem pressa, porque a vida das pessoas estão aí, a gente precisa cuidar e correr atrás para que tenha aí os atendimentos
necessário com qualidade. Então, estamos sempre à disposição, Deus abençoe. Pode nos chamar lá através da rede social, do nosso WhatsApp também, para a gente poder correr atrás aí e atender a população. Um abraço. Obrigada, Júnior, mais uma vez. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E eu lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima.